Existe algo acontecendo na relação entre você e seu cachorro que não é visível à primeira vista. Não está nos comandos. Não está nas regras. Nem naquilo que é ensinado diretamente. Está na forma como seu cachorro responde à sua presença. Um experimento buscou observar exatamente isso. O estudo de Topal et al., 1998, Comportamento de apego em cães, aplicou aos cães um teste originalmente usado para entender o vínculo entre crianças e seus cuidadores. O ambiente era controlado. A ideia era simples: observar o comportamento do cão em momentos específicos. Presença, ausência e o retorno do dono. Durante a presença, muitos cães demonstraram um comportamento mais estável. Exploravam o ambiente com mais liberdade. Se afastavam, mas mantinham um ponto de referência. Como se soubessem que havia uma base segura por perto. Mas quando o dono saía, o cenário mudava. Alguns cães começavam a se mover de forma inquieta. Outros paravam de explorar. Alguns olhavam para a porta. Outros vocalizavam. O ambiente permanecia o mesmo. Mas a percepção deles sobre ele mudava. Então vinha o momento do retorno. E nesse ponto, algo mais sutil começava a aparecer. A aproximação não era aleatória. Não era apenas empolgação. Era direcionada. O contato era ativamente buscado. O olhar se fixava. O corpo se aproximava. Como se houvesse uma necessidade de reconexão. Esse padrão se repetia. Presença, exploração, ausência, mudança, retorno, aproximação. E, através dessas repetições, algo começava a ficar claro. O comportamento do cão não estava ligado apenas ao ambiente físico, mas à presença de uma pessoa específica. Uma referência, algo que não era apenas externo, mas interno. Algo que influenciava a forma como o espaço era percebido e como as ações se desenvolviam dentro dele. Às vezes, o cão se afastava. Em outros momentos, permanecia próximo. Mas, mesmo à distância, parecia existir uma conexão invisível, uma consciência constante, um acompanhamento sutil. Como se, de alguma forma, o dono permanecesse presente, mesmo sem estar sendo diretamente observado. E quando essa presença desaparecia completamente, o padrão mudava novamente. A exploração diminuía. O ritmo mudava. A atenção se voltava para a ausência, não como uma reação isolada, mas como algo que surgia repetidamente. Em diferentes cães, em diferentes contextos, com variações, mas com uma estrutura semelhante. E essa estrutura revelava algo que não estava sendo ensinado naquele momento, mas já existia, algo que havia sido construído antes do experimento, antes daquele ambiente, antes daquela observação, algo que se manifestava sem comandos, sem estímulos diretos, apenas através da mudança na presença. E pela forma como essa presença era percebida. Existe um momento simples, quase imperceptível, que acontece todos os dias entre você e seu cachorro. Um olhar, silencioso, direto, sem comandos, sem qualquer intenção aparente. Mas esse momento carrega algo muito além do que parece. Um estudo conduzido por Nagasawa et al., 2015, ciclo positivo de ocitocina através do olhar investigou exatamente esse tipo de interação. O foco não estava no comportamento visível, mas no que acontece internamente no corpo, na química. Na resposta biológica que surge quando humanos e cães se conectam através do contato visual. Durante o experimento, cães e seus donos foram colocados em um ambiente controlado. Sem estímulos complexos, sem tarefas, apenas convivência. E com o tempo, algo específico foi observado, contato visual. Quanto mais o cachorro olhava para o dono,
E quanto mais o dono mantinha esse olhar, mais um determinado hormônio começava a ser liberado em ambos. Ocitocina, conhecida como o hormônio do vínculo. O mesmo hormônio associado à conexão entre mães humanas e seus bebês. Mas a parte mais interessante não era apenas a liberação desse hormônio. Era o padrão que se formava. Um ciclo. O olhar aumentava a ocitocina. E o aumento da ocitocina incentivava ainda mais contato visual, criando um loop, um reforço contínuo, silencioso, automático. Quanto mais eles se olhavam, mais conectados se tornavam. E quanto mais conectados se sentiam, mais buscavam esse olhar. Esse processo não dependia de treinamento, não dependia de comandos. Não era algo aprendido de forma consciente. Era biológico, natural. Um mecanismo que aproxima espécies diferentes através de uma linguagem simples. O olhar. Mas nem todos os cães apresentaram esse padrão da mesma forma. O estudo também observou diferenças. Cães mais acostumados à interação com humanos tendiam a manter o contato visual por mais tempo, enquanto outros evitavam. E essa diferença influenciava diretamente o nível de ocitocina liberado. Ou seja, o vínculo não é apenas uma reação automática. Ele também é moldado pela relação construída ao longo do tempo, pela convivência, pela confiança, pela frequência desses pequenos momentos. Isso mostra que a conexão entre você e seu cachorro não está apenas nas grandes ações, mas nos detalhes quase invisíveis, naquilo que acontece sem palavras, sem esforço aparente, sem que você sequer perceba. Um simples olhar pode ativar um processo biológico profundo, capaz de fortalecer o vínculo, de criar proximidade, de estabelecer uma conexão que vai além do comportamento. E esse processo acontece repetidamente, todos os dias, em pequenos momentos, silenciosos, mas constantes. Sempre que há atenção, sempre que há presença, sempre que existe aquele contato direto entre você e o olhar do seu cachorro. Existe algo no seu comportamento que o seu cachorro entende, mesmo quando você não diz nada. Não está nas palavras, nem nos comandos, mas naquilo que você expressa sem perceber. Um estudo conduzido por Müller et al. 2015, Cães reconhecem emoções humanas, buscou entender até que ponto os cães conseguem interpretar emoções humanas. E os resultados revelam algo mais profundo do que parece. Durante o experimento, cães foram expostos a imagens de rostos humanos, diferentes expressões: felicidade, raiva, neutralidade. Ao mesmo tempo, sons também foram apresentados. Vozes com tons emocionais distintos, positivos, negativos. O objetivo era observar se os cães conseguiam conectar o que viam com o que ouviam. E o que foi observado é impressionante. Os cães não reagiram de forma aleatória. Eles foram capazes de associar corretamente as expressões faciais com o tom emocional correspondente, como se reconhecessem coerência ou incoerência. Quando uma expressão positiva era combinada com um som positivo, a resposta era diferente, mais relaxada, mais natural. Mas quando havia incompatibilidade, um rosto neutro com um tom negativo, por exemplo, algo mudava. A atenção aumentava. O comportamento se ajustava, como se o cachorro estivesse tentando entender o que não fazia sentido. Isso sugere que os cães não apenas percebem emoções isoladas. Eles interpretam sinais, eles comparam e respondem com base nessa leitura. E isso acontece fora de qualquer treinamento específico. Não é algo que você ensina diretamente. É algo que eles desenvolvem ao conviver com humanos. Com o tempo, observando, associando, aprendendo padrões. E isso leva a uma implicação silenciosa, mas constante. Seu cachorro está, o tempo todo, lendo você, sua expressão, seu tom de voz, seu estado emocional, mesmo quando você não percebe.
mesmo quando você não está expressando isso de forma intencional. Se há tensão, ele sente. Se há calma, ele responde. Se há inconsistência, ele tenta interpretar. E essa interpretação influencia o comportamento dele, às vezes de forma sutil, outras vezes de maneira mais visível, mas sempre presente. Porque, para um cachorro, o ambiente não é feito apenas de objetos ou espaços. Ele também é construído pelas emoções que circulam dentro dele. E você é uma parte central disso. Cada reação que você tem, cada mudança de humor, cada expressão, até a menor delas, se torna um sinal. Uma informação, algo que o cachorro usa para entender o que está acontecendo ao seu redor e agir de acordo, sem precisar de palavras, sem precisar de instruções, apenas observando e respondendo ao que você transmite. A Sociedade Americana de Veterinária do Comportamento Animal, ou AVSAB, alerta que os conceitos de dominância e hierarquia alfa aplicados a cães domésticos vêm de estudos antigos com lobos em cativeiro realizados nas décadas de 1940 e 1950. Esses estudos foram mal interpretados e, desde então, novas pesquisas mostraram que os cães não vivem em uma sociedade rígida de líderes e subordinados como se acreditava anteriormente. Na realidade, o comportamento dos cães é guiado por associação, aprendizado e comunicação social, não por uma hierarquia de dominância. A AVSAB enfatiza que tentar assumir o controle por meio de punição física ou gritos não é apenas desnecessário, mas também prejudica o bem-estar do animal, aumentando o medo, o estresse e até a agressividade. Estudos modernos mostram que o reforço positivo, recompensar comportamentos desejados com petiscos, brinquedos ou carinho, é a forma mais eficaz de ensinar seu cachorro, construir confiança e fortalecer o vínculo entre tutor e animal. Um cão que aprende com respeito e segurança se torna mais equilibrado, receptivo e feliz. Além disso, sinais de desobediência muitas vezes são tentativas de comunicação. Um cachorro que pula, late ou resiste pode estar estressado, ansioso ou confuso. Entender essas mensagens, em vez de aplicar técnicas de dominância, é essencial para uma relação harmoniosa. A AVSAB transmite uma mensagem clara: abandone a ideia de dominação e hierarquia. Foque em uma educação baseada no aprendizado positivo, na empatia e no respeito. Cães não precisam ser dominados, mas eles precisam ser compreendidos e guiados com segurança. Ao adotar essa abordagem, não estamos apenas treinando comportamentos, estamos construindo um relacionamento de confiança e amor verdadeiro com o nosso melhor amigo. Pesquisas de B.F. Skinner sobre condicionamento operante revelam algo fascinante. Os comportamentos são moldados por recompensas e consequências. Em outras palavras, os cães tendem a repetir o que funciona e a evitar o que não funciona. Pense nisso como um programa invisível. Toda vez que seu cão recebe um petisco, carinho ou elogio por fazer algo certo, ele aprende a repetir esse comportamento. E toda vez que ele tenta algo que não traz recompensa, ou recebe uma consequência negativa, ele tende a evitar esse comportamento. Isso significa que você está literalmente programando o comportamento do seu cão sem nem perceber. Cada gesto, cada reação, cada reforço positivo ou negativo se torna parte do aprendizado dele. Aqui está a chave. O reforço positivo é muito mais eficaz e seguro do que a punição. Skinner mostrou que ensinar com recompensas constrói confiança, motivação e um relacionamento mais saudável entre dono e cão. Medo e punição, por outro lado, podem levar a ansiedade, agressividade ou insegurança. Por exemplo, quando você elogia seu cão por sentar ou esperar na porta, ele aprende rapidamente que esse comportamento traz algo bom. Mas se você grita ou usa força quando ele faz algo errado, ele pode aprender a evitar a punição, mas não necessariamente a lição que você queria ensinar. Portanto, toda vez que você interage com seu cão, pergunte-se: estou reforçando o comportamento que quero ver? Estou ajudando o meu cão a aprender de forma positiva? Quando aplicamos o condicionamento operante de forma consciente, não estamos apenas treinando comandos, estamos moldando hábitos, fortalecendo laços e ajudando nosso melhor amigo a se tornar equilibrado, feliz e confiante.